Aqui é J.T. Cerqueira e esse é o Roteirista do Brasil. El Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala. Este local foi há muito tempo atrás uma cidade empunjante e o mais importante dos maias. O nome dele era Tikal e foi o palco de uma grande transformação social local. Para entendermos o que aconteceu, terei que antes mostrar-lhes um vídeo, parte de um filme francês chamado Indigène, e eu vou tentar, no exercício de imaginação, pensar o que um guerreiro maia de Tikal pensaria da seguinte cena. Creio que um guerreiro maia vivendo na época de Thor-Shak e Shak, senhor de Tikal, ficaria horrorizado ao ver o que você viu. E talvez você esteja pensando, mas por quê? Eles não realizavam sacrifícios humanos? Sim, e é precisamente por conta disso que eles ficariam horrorizados com o que você acabou de ver. A discussão a seguir é uma discussão relacionada à ética. Então, o que é ética? De forma simplificada, éticas são regras que habilitam nossas ações a serem percebidas como certa ou errada. E para os maias, matar alguém como você viu, alguém que estava derrotado e poderia ser facilmente capturado, deveria ser algo fora de discussão. Numa sociedade altamente religiosa, a prática de guerra era comandada pelos deuses também. Portanto, um ser humano não deveria ter o poder de tirar a vida de outro ser humano. E quando capturado em guerra, este era automaticamente considerado, na maioria das vezes, criminoso de guerra. E portanto, a sua sentença de morte seria não a morte em si, ou pagar com sua vida a dívida que tal criminoso teria perante a sociedade, mas um sacrifício aos deuses, que serão aqueles mais adequados a julgar o seu crime. Portanto, a guerra era ritualística para os maias e tinha como objetivo a captura de seus inimigos, não suas mortes no campo de batalha. Servia obviamente outros contornos, como o econômico ou o territorial, mas era incumbida de um roupante que justificava a condução desse conflito e a sua solução, e esse roupante era o religioso. Quando nós pensamos em guerra e nas cenas que elas nos traz, pensamos em gente defendendo um território e outra atacando de forma a resolução ser atingida através de quantas pessoas foram ou poderiam ser mortas. Portanto, a guerra no Ocidente é uma guerra de conquista. Inclusive, os julgamentos dos criminosos de guerra são realizados como uma moeda de troca. A ideia de que um grupo de pessoas geraram uma dívida de riquezas e de vidas ao entrarem em uma guerra, e que essas dívidas devem ser pagas materialmente e com vidas ao vencedor para que uma resolução satisfatória seja atingida. Com os maias, o roupante é ritualístico. As sentenças são carregadas por uma pessoa com treinamento especial, que vai realizar uma espetacularização da morte, que, de acordo com os maias, não serve para satisfazer as pessoas, mas aos seus deuses que lhe consagraram a vitória. Mas essa ética de guerra ritualística no mundo maia não iria continuar dessa forma sem ser desafiada. Precisamente em 17 de janeiro de 378 d.C., forças vindas de Teotihuacan ao norte entram em território maia e tomam a cidade de Tikal, oferecendo a Thor-Shak e Shak, senhor de Tikal, como sacrifício aos deuses estrangeiros, no mesmo dia de sua derrota e tomando a cidade para si. Isso foi um choque aos habitantes de Tikal. Eles teriam um novo senhor, cujo processo de coroação foi totalmente estranho para si. Sua cidade havia sido conquistada.
Imagino que ter a sua cidade conquistada era um conceito que não existia para os maias dessa época. Uma guerra de conquista era inconcebível, mas era exatamente isso que eles estavam enfrentando neste momento. Como escrito em uma das estelas, eles não faziam guerra com os homens, nos matavam com dardos, como se fôssemos animais. De certa forma, poderíamos traduzir que, para os maias, esses estrangeiros seriam o que consideramos bárbaros e selvagens. As forças vindas de Teotihuacan, no México, reinaram por vários anos em Tikal e colocavam as outras cidades e estados maia em estado de terror, pois continuavam a realizar guerras de conquista. Obviamente que isso não ficaria dessa forma, e as outras cidades maias formaram a Aliança dos Reinos da Cobra, comandadas por Calak Mul. Lograram vitória e restabeleceram os costumes de guerra ritualística. Outras batalhas e guerras sucederam e os maias nunca mais foram os mesmos. Essas guerras, de acordo com alguns especialistas, é um dos motivos principais para o fim desta época da cultura maia. O interessante aqui é notar que, para resolver conflitos, os maias utilizavam de toda uma linguagem ritualística que tinha consequências sociais, e de certa forma, parecia que havia um equilíbrio nessas forças, que permitiu o crescimento de sua civilização. No momento que essa lógica de ética social foi desafiada e um consenso não foi atingido, passamos a presenciar o fim dos maias e o abandono das cidades. Obviamente que não estamos aqui defendendo nenhum tipo de guerra. A ética deste canal é que somos contra qualquer tipo de violência, e o julgamento cabe a você que nos assiste. Mas bem, nunca pensei que uma condução desastrosa da ética de uma sociedade poderia contribuir para o seu fim. Só espero que isso nunca aconteça conosco. Eu não sei você, mas eu adorei entender o que eu aprendi hoje. Aqui é JT Cerqueira e até a próxima. Lama, 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 lama.